Hoje vamos continuar pelo banheiro, mas antes um pouco de contexto, porque na semana passada estivemos trabalhando e neste fim de semana também. Nos capítulos anteriores, vocês viram como colocamos o piso entre minha mãe e eu bem no meio da casa. Ou seja, o arco faz a separação entre a parte da casa meio acabada e o horror que se encontra naquela área ali. Com o piso já instalado, chegou a hora da melhor parte. Uma casa abandonada é a grande missão. Encontrei uma caravana que você não faz ideia. Finalmente é em casa, né? Demorei 84 anos pra vir. É dia de festa, né? Eles deveriam... Adiantar um pouco mais tarde? Meu Deus! O que você acha? O que está acontecendo agora, hein? Sim, até onde está ali o... Como está aparecendo? Bem, o que acontece é que eu não fui, cara. Parabéns, vocês se dedicaram muito. Depois de algumas lajotas que faltavam ser colocadas, já tínhamos o chão oficialmente terminado e pronto para o trabalho. Primeiro, tirar as peças e fazer uma limpeza profunda nele. É muito prático e assim podemos diferenciá-las de uma maneira bem simples. E essas podemos reutilizar e essas aqui não. Essas peças são da Peigran e chegaram para nós alguns dias antes. Então vamos fazer uma pausa na colocação da borda da Peigran. Que incrível, que legal. Amanhã tomar uma. Xananana para elaborada, uau, incrível, com 2 gorros. Pra mim? Não, que coisa mais fofa. Um nível de chaveiro, isso é uma... Incrível, Adoro essas peças, acho o máximo. Ela tem várias dimensões, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 e 5. E é para colocar bem no meio. Assim, a linha não sai do lugar, digamos. Ou seja, aqui vai um azulejo, aqui vai outro e aqui outro. Então você coloca e fica tudo super bem alinhado, tudo a 1 milímetro, né? E agora sim a... Que transformação! Por favor, olha como ficou agora. Vamos passar a junta e agora vamos passar a junta, vocês vão ver. Bem, está meio bagunçado, mas está espetacular. Com a ponta já. Vai ficar incrível, está. Está muito bem colocado, como se 2 garotas super caprichosas tivessem decidido qual a gente ia colocar e no final colocamos esse porque amamos. Essas manchinhas que ele tinha, assim, brancas e de cores diferentes, davam um toque original, embora os outros também fossem super legais. Mas esse foi o vencedor da nossa votação. Já dá pra ver que no conjunto é uma mesma tonalidade, mas esses pontinhos que aparecem mais de perto, de longe, talvez não dê pra notar tanto, dão um toque super original. Tentei fazer com que a cor ficasse o mais próxima possível da das lajotas e estamos aplicando bem certinho, bem na junta, pra depois não ter que limpar tanto com essa espátula. Na verdade é super fácil de aplicar porque é de borracha, então você coloca assim na pontinha e vai fazendo blá 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 blá. É muito, muito confortável. Fica lindo e olha que ainda nem tiraram o rejunte, mas a cor da cozinha com o piso colocado fica incrível. Eu adoro.
Verdade é que não poderia ter ficado mais bonito o conjunto de tudo. Estamos apaixonadas. Uma vez terminado o piso, vamos continuar pelo banheiro, que foi o que fizemos neste fim de semana. Na verdade, vocês já viram como tirávamos absolutamente tudo, minha mãe e eu, quebrávamos o teto, tirávamos a pia e, enfim, tirávamos absolutamente tudo. E neste fim de semana instalamos o box do chuveiro. O que aconteceu com o banheiro? Os ralos do box do chuveiro e do vaso sanitário estão funcionando perfeitamente, resolvendo os problemas de escoamento. Isso era algo que estava nos deixando com o coração na mão. Mas agora já foi, já está resolvido. Os passos são colocar o ralo, fazer uma pequena base e amanhã já colocar o box em cima. Uma forma para a questão do sifão. E depois o box em cima fixado com massa de poliuretano. E depois disso, vamos colocar aqui uma pequena prateleira para colocar as coisas, os sabonetes, basicamente. Vamos colocar o box contra o metal e depois um box em cima do outro. Este é o box do chuveiro e vejam como fica com os azulejos. Uma variedade de cores areia. Vai ficar lindo quando estiver pronto. Agora vamos parar para comer, porque estamos com fome. Capachão. Aqui a mesa atravessa, parece que veio uma rajada de vento e levou ela voando. Picadinho de batata. Está faltando mais sombra aqui, por isso temos que pensar em alguma coisa para dar mais sombra. Metro de terreno. Verificação do escoamento. Esta é a parte crucial, pois se o escoamento falhar, haverá complicações. Se não, porque um banho não deve ser menos água do que isso. Fica tão bonito que eu já consigo imaginar. É a mão boa ou a mão ruim? A mão do Martim é a... E a esquerda, o que acontece com ela? Eu tiraria a janela porque vejo muito arriscado que depois possa cair alguma pedra, algum pedaço pesado. Para o box do chuveiro... Muito mais do que você colocar. É arriscado, sim. Na hora de colocar também não tem muita pressa, mas para tirar, sim. Daqui a pouco já estamos tomando banho. Que vontade, hein? A janela parece grande, né? Pena aquele pilar, não é? Bom, e isso ficou assim mesmo. Ficou perfeito. E aqui nunca teve um vão de janela que não fosse necessário. Teria que dar um acabamento melhor aqui, mas agora está muito fresco. Pegar muita espessura? Então tem que dar o acabamento. Estamos discutindo sobre o tipo de janela que devemos colocar. Se de abrir e bascular ou de correr. Na verdade, estamos em dúvida. O problema da janela de correr é que ela é muito pequena, resultando em 2 folhas ridículas. Não encontramos uma medida padrão obrigatória. Mas do outro jeito também abrir. Abrindo para cá fica ruim, pois o chuveiro está aqui. E abrindo para lá é pior, pois está levantada. O ideal seria mudar a localização do chuveiro. Mas era impossível. Basicamente porque o ralo ficava bem aqui e o outro ralo que tínhamos era aquele ali, mas estava na parede. Então teríamos que quebrar o chão. Enfim, uma bagunça enorme. Embora não pareça, a reforma era mais para dar uma repaginada, mas agora não tem mais nada disso. O mínimo possível. Muitas pessoas nos perguntam por que não se mudaram. E de fato queríamos manter os ralos, principalmente os ralos embutidos, porque isso teria significado muito mais trabalho. Aproveitamos as saídas de água e os ralos. Foi uma sorte muito grande poder mudar o lugar do móvel que estava bem ao lado e conseguir colocá-lo aqui porque era onde estava o bidê. Mas já está feito. Também. A questão do chuveiro era complicada demais porque teria que quebrar e fazer novas instalações. Não queríamos tanto, só aproveitar onde cada coisa estava, mas tivemos que colocar aqui. Problema da janela? Bom, sim, mas temos que resolver da melhor maneira possível e pronto. Botas, janela basculante ou janela de correr?
se você colocar. Janela de correr. Não sei, as folhas vão ficar muito pequenas. Basculante eu vejo como a melhor opção. Bom, vamos procurar. Sim, exatamente. Temos que pensar no plano. Há plano B, basculante, bloqueando a maçaneta. Exato, plano C de correr. Então de correr, mas de correr, Não sei, as folhas vão ficar muito pequenas se correr. né, acho que ela vai ficar com umas folhinhas assim. Marco! Certo, então vamos procurar alternativas. Para colocar o prato do chuveiro, vamos usar massa de poliuretano conforme indicado nas instruções do fabricante. Fazer uma base para nivelar o chão e depois colar com a massa de poliuretano. Que coisa linda, meu Deus. Qualidade e preço estão super bons. Além disso, não é prateado ou cromado como de costume, mas sim do mesmo tom. Fica lindíssimo. E agora estamos no momento atual com o prato de chuveiro instalado. E hoje vamos começar com uma parede que precisamos criar para colocar o vaso sanitário, que é suspenso. Bom. E esta é a zona dos horrores. Aqui ainda temos um trabalhinho, mas tudo bem. Menos do que no fim de semana passado, porque o box do chuveiro já está pronto. Eu adoro como ficou. Agora está muito sujo, mas está muito bom. Vou contar as novidades, o que minha mãe e eu temos que fazer, porque essa semana estamos só nós duas e agora é quarta-feira. Estivemos ocupados com outras tarefas na entrada e arredores. Vamos retomar a construção da parede neste local? Precisamos fazer essa parede para cobrir esse ralo e assim poder instalar o vaso sanitário suspenso e trazer o encanamento até aqui. Bom, já falta pouco para as férias. Comprei uma coisa, não é uma cafeteira portátil, e ela já fez o primeiro café. E é que este ano nós vamos para Miami. E justamente apareceu um vídeo para mim onde o café era super caro, mas muito, muito caro. Então eu disse, bom, por uns 20 e poucos euros que custava, eu compro e provo, e se for bom, na verdade é uma boa invenção. Não só para viajar, mas também, por exemplo, para acampar, vou preparar e mostrar para vocês como funciona, porque é muito fácil. Sai café puro, pois coloquei apenas café. Mas se, por exemplo, colocarmos uma cápsula de café com leite, caso gostemos mais de café com leite, então teremos nosso café com leite. Você quer experimentar? Está forte, está concentrado, se você quiser, tão cafeteira realmente é para viagem. Muito boa invenção, muito boa invenção. Eu comentei com vocês que precisávamos testar a questão dos ralos com uma máquina que tínhamos comprado, que gira e então vai limpando e tirando toda a sujeira que tem no ralo, para ver se era por isso que não escoava ou se era porque não tinha inclinação suficiente. Mas a questão é que, quando tiramos o prato do chuveiro, que aliás foi o Ivan quem tirou, vimos que o tubo estava assim, tinha um entortado e estava desse jeito, então quase não escoava água, mas era porque o ralo estava estrangulado. Então, o motivo principal de o chuveiro não escoar era esse. E o do vaso a gente não tem muita certeza, mas quando tiramos o vaso e jogamos vários baldes de água e tudo mais, escoava super bem. Não tinha nenhum problema, então a princípio o problema era do vaso. São ótimas notícias, porque não precisa ajustar nada, não precisa fazer nenhuma gambiarra, nem absolutamente nada. E mesmo que os ralos funcionem bem, no final decidimos ficar com o design do vaso suspenso, basicamente por estética e por limpeza. Outra coisa que eu queria fazer hoje, mas não sei se vai dar, é essa gaveta que vai aqui dentro, então temos que parafusar aqui e aqui. Faça uma estrutura para criar uma gaveta que ficará dentro do box do chuveiro. Nós planejamos assim para poder deixar os frascos dentro do box do chuveiro e não precisar ficar colocando algumas coisas. Porque só com a janela já temos o suficiente. Já é bem incômoda essa janela e imagina ainda ter que ficar colocando coisinhas por aí flutuando. Então vamos começar por esta parte aqui. Se der tempo, continuamos por esta. E este aqui também.
Agora temos que fazer os das paredes e o do teto. E aí vamos passar a colocar os montantes. Na verdade, essa parede é bem simples. Só precisa ficar bem nivelada e alinhada com a de cima, pois se a superior estiver um pouco torta, a placa pode ficar torta também. Ou assim, ou assim. Que barulheira, hein? Fiquei surda. A estrutura básica já está pronta, mas ainda precisamos parafusar mais 2 ou 3 parafusos na parte superior. Só tem 2 provisórios, mas vamos testar para ver se está tudo certo. Então vamos pegar um montante, vamos cortar na medida e vamos colocar com o nível e veremos se a parede está reta ou não. Como eu dizia, se não colocarmos isso corretamente, a parede pode inclinar para frente ou para trás. Então vamos conferir para nos certificarmos antes de fazer mais furos. Também não vou fazer super apertada, porque depois é um saco de colocar. 2,71. Que bonito. Já dá pra ver o banheiro, né? Na verdade não dá pra ver nada, mas dá pra ver tudo. Já taparam todos os canos da luz? O mais importante é que está tudo nivelado. Não sei se está na altura certa, mas perfeito. Certo, vamos continuar com o box do chuveiro que precisamos fazer, a caixinha para os frascos. Minha mãe e eu estávamos conversando e achamos que o ideal é fazer com 80. Caso você coloque um frasco um pouco mais alto, que não atrapalhe a janela. Então, eu estava aqui agora pensando sobre a colocação das placas. Eu disse, tudo bem, começamos por ali e vamos colocando. Mas então, se começarmos por ali, a placa cai bem aqui no meio do chuveiro, então não é conveniente. Se colocarmos a placa aqui, ela cai exatamente a 1,20 m onde está o chuveiro. Portanto, o box do chuveiro cobriria esse corte, a junta. A próxima já seria de 1,20 m que ficaria por aqui. E então deixamos esse final aqui com esse pedaço, mas que fica atrás da porta. Para a questão do chuveiro, começaríamos colocando as placas dentro do chuveiro. Depois para este lado. O que eu faria seria medir 1,20 m, que seria uma das placas que ficaria mais ou menos aqui. O que sobrasse, eu colocaria na outra placa, que é 1,10 m. Mas então teremos que medir muito bem para que essa placa que sobra não fique menor e depois sobre só um pedacinho bem pequeno. E que vire um problema, entende? As outras paredes não têm menos de 120, então serão placas inteiras. Então a única junta que vai aparecer? Vai ser esta aqui, que fica atrás da porta, esta aqui, que fica no trilho do box. Sim, gaveta a gaveta, chão, chão, paredes. Primeiro eu colocaria essas placas de drywall, colocaria as placas de drywall aqui e depois faríamos o móvel, que, aliás, o móvel. Mudamos um pouquinho o design porque pensamos que preso na parede ele fica muito projetado. E se alguém se apoiasse, poderia ser perigoso. Tem que ver direitinho como funciona essa maquininha para fazer furos na cerca. Se não detecta nada, ela não apita. Mas, por exemplo, aqui onde passa um cano perto, a porcentagem aparece 100%. O sol vai e vem, passou a noite toda chovendo, está caindo uma chuva forte que você nem imagina. Mas tudo bem, vamos ver se o solzinho aparece, nossa. 80, pronto, já está, não precisa cortar, isso sim é sorte.
muita... Cunhada, agora estou faltando um buraco porque tive que cortar. Esta semana faz um ano desde que compramos esta casa. Minha mãe já está planejando